Você sabe quais são as 5 maiores dúvidas que as pacientes têm em relação ao aumento da mama, ao implante de silicone? Bom, eu vou abordar exatamente esse tema no vídeo de agora do Clube da Plástica. Assista ele até o final. Olá, amigos do Clube da Plástica, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta com um tema bem interessante, mas antes de começar a falar desse tema, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, que é importante para a gente, e deixar aquele like, aquela curtida também nesse vídeo e nos outros vídeos que vocês já gostam aí do Clube da Plástica, porque é bem importante isso para a gente, tá certo? Bom, então eu selecionei aqui as 5 principais dúvidas das pacientes que vão colocar prótese de silicone. A primeira dúvida que eu selecionei foi a seguinte: poderei amamentar após colocar um implante de silicone? Bom, pela simples presença do implante de silicone atrás da glândula mamária ou atrás do músculo mamário, isso não impediria a paciente de amamentar. Mas em alguns casos o que pode ocorrer, como a gente já falou em vídeos específicos sobre esse assunto aqui no canal, é diminuir a sensibilidade no bico, do peito ou na areola, e isso pode sim prejudicar uma amamentação. Mas a gente sabe que na maioria das vezes não é isso que acontece. A paciente tem uma perda, uma diminuição da sensibilidade e depois isso retorna normalmente. Nesse caso, então, se voltar, não iria prejudicar a amamentação. Os implantes de silicone vão durar para sempre? Bom, eu também já falei aqui, a doutora Arique também em outros vídeos sobre isso. Não existe implante de silicone que durem para sempre. Nenhuma empresa de silicone pode afirmar que o implante dela vai durar para sempre. Isso porque o implante ele sofre um desgaste natural pelo próprio organismo da paciente com o passar do tempo. Então, uma hora ou outra ele pode sim romper e a paciente ter que trocar esse implante. O que a gente sabe é que, hoje em dia, da forma que os implantes são feitos, eles não têm a obrigatoriedade de serem trocados de 10 em 10 anos, como era antigamente. Os implantes podem durar 10, 12, 15, 20 anos, mas é importante, depois de 10 anos, a paciente fazer um controle através de uma ressonância magnética para ver como é que está o implante dela. A terceira dúvida seria: eu posso escolher o tamanho do silicone? Bom, o paciente ele pode dar uma ideia para o cirurgião do tamanho que ele quer, mas quem vai definir isso no final vai ser o cirurgião, porque não depende só da opinião do paciente para ela chegar naquele objetivo que ela quer. Porque, na verdade, o tamanho do silicone, por exemplo, vou dar um exemplo, de 300 ml, ele pode ser pequeno para uma pessoa e pode ser enorme para outra paciente. Então, é importante que a paciente não chegue com o número em si, mas sim com a ideia do tamanho que ela quer da prótese, como ela queria que a mama dela fosse, e aí o cirurgião, após examinar o tipo de mama dessa paciente, o tamanho do tórax, a altura da paciente, ele vai falar para ela: ó, para esse objetivo, para isso que você quer, o ideal seria algo em torno de tanto a tanto. E aí, na hora da cirurgia, ele vai ver qual que chegou ali mais perto daquilo que foi conversado na cirurgia, e aí o tamanho é definido dessa forma. A quarta dúvida mais frequente que eu selecionei seria se a paciente pode ou não perder a sensibilidade em alguma parte da mama. Como eu já respondi no tópico sobre a amamentação, sim, isso pode vir a acontecer, mas não é o que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes a paciente tem a diminuição da sensibilidade em alguma parte da mama, pode ser na parte inferior, que é mais comum, ou também pode ser na areola ou no bico do peito. Isso diminui, mas volta com o tempo. O organismo faz uma reinervação ali e aí a paciente volta a sentir a sensibilidade após 2, 3 meses. Há algumas pacientes, a gente não pode deixar de falar isso, infelizmente tem essa perda ou diminuição da sensibilidade para sempre, mas não é o mais comum que acontece. A quinta dúvida, mas não a última, porque eu deixei um bônus para o final, a quinta dúvida é: a cirurgia é complicada, demora muito, sangra demais? Bom, essa cirurgia, na verdade, é uma das cirurgias com uma confecção mais simples que a gente tem dentro das cirurgias plásticas estéticas. Também é uma das cirurgias com o menor tempo cirúrgico que nós realizamos. Em relação ao sangramento, é uma cirurgia que na grande maioria das vezes, praticamente não sangra nada. A paciente não tem perdas sanguíneas nesse tipo de procedimento. Então, se você está pensando em fazer, não precisa se preocupar tanto com o tempo cirúrgico, com a complexidade em si do procedimento, mas saiba que quem faz essa cirurgia tem que ter sim muita experiência para poder, principalmente, fazer as incisões nos locais corretos
para cicatrizes ficarem esteticamente da melhor forma possível e saber também chegar num tamanho, né, escolher um tamanho junto com o paciente que seja o mais correto para que a paciente não se arrependa num pós-operatório. Bom, e agora o bônus, né, que eu falei. O bônus seria a sexta dúvida. A paciente ela vai ter estrias se ela colocar um implante de silicone? Ela pode vir a ter estrias na mama após a pele, né, sofrer esse processo de expansão? Bom, o que eu tenho, a gente tem um vídeo aqui especificamente falando só disso no canal, mas eu vou ser breve. Infelizmente sim, a paciente pode vir a desenvolver algumas estrias, mas isso vai ocorrer dependendo do tipo de pele da paciente, não é toda paciente que vai ter essa propensão, e também é o tamanho do implante que essa paciente específica vai colocar. Se a paciente já tem uma predisposição a desenvolver estrias e ela coloca um implante muito grande, onde a mama vai sofrer um processo de expansão muito rápido e não vai dar tempo das células da pele se multiplicarem, as fibras da pele, né, elas vão esticar e isso vai ocasionar a formação de estrias. Então, o cirurgião ele tem que avaliar bem cada tipo de paciente para saber, se você colocar, realmente você tem chance de desenvolver estrias. Então, vamos colocar um número um pouquinho menor do que a gente está querendo, talvez daqui a uns 5, 10 anos você vai, aumenta e aí você não vai ficar com estria, porque estria é difícil de tratar, dependendo do caso. Então, é melhor prevenir, né, do que depois se arrepender de ter feito uma cirurgia que causou um problema estético aí de difícil tratamento, tá certo? Pessoal, então essas são as dúvidas mais comuns, né, dentro do meu consultório, mas se você tem uma dúvida diferente dessa, manda aqui que a gente pode fazer uma nova seleção e realizar um novo vídeo sobre esse assunto, tá certo? Um grande abraço, semana que vem eu tô voltando com mais um vídeo aí na segunda-feira e o Dr. Ari, quinta-feira agora, chega com um tema fresquinho para vocês. Tchau, tchau, até lá!